Oi, gente, Luísa de novo. Bom, continuando a nossa rodada de perguntas e respostas que vocês mandaram para mim para participar indiretamente, da minha palestra lá no RD Summit. A gente fez já o primeiro vídeo respondendo as perguntas sobre estratégia para nosso planejamento de conteúdo. Agora chegou a hora de responder as perguntas relacionadas à produção de conteúdo. Lembrando só que a gente tem quatro blocos, 4 vídeos, 4 blocos de perguntas, 4 categorias. Então, cada um deles vai ter as suas perguntas e a gente está no segundo bloco, beleza? Só para a gente não se perder, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta do bloco de produção é do Hélio Bernardon Jr. E ele pergunta, ele inclusive diz que vai estar lá no RD, legal, a gente se vê lá, viu, Hélio? Ele pergunta se a frequência de conteúdo, como ele mede essa frequência de produção de conteúdo. Bom, Hélio, eu acho que a frequência da tua produção, você não, tem uma coisa até bem interessante. A gente não pode exagerar, não pode produzir demais. Tá? Se imagina que você esteja perguntando sobre, bom, no geral, mas focando agora um pouco em blogs, eu já parto para redes sociais, tá? E até e-mail, a gente pode, isso vale uma coisa geral, assim. Se a gente exagerar nossa produção, fica estranho, tá? Então, para o Google, por que isso seria estranho no nosso blog? Primeiro, a gente tem um volume de indexação muito grande. Vamos pensar em tudo que o Google precisa indexar na internet inteira. É um volume muito grande. E a relevância, a gente vai diluir a relevância dos conteúdos que a gente produz, ok? Então, vamos dizer, o número de cliques é menor, o número de links para esse conteúdo também vai ser menor, porque a gente vai diluir demais o conteúdo. E com isso, a relevância dele. Mesma coisa vale para redes sociais. Então, se a gente faz vários posts, muitos posts, qual as pessoas devem curtir? Qual elas param para prestar atenção? Qual o Facebook deve entregar pelo algoritmo dele para a gente, Vamos pensar a gente agora como audiência, não como produtor. Então, isso é legal a gente pensar, E assim, e só para fechar a ideia, para e-mail. O que vocês pensariam de mim se eu começasse a mandar para vocês 5 e-mails por dia? Na boa, até eu me descadastrava da lista, tá? Então, não seria legal. Então, a gente tem que encontrar um caminho, um equilíbrio. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? De novo, personas, estudo de persona. É a melhor forma que a gente tem para conseguir responder essas perguntas. Então, o que o nosso público espera da gente? Eu preciso mandar um e-mail todo dia, toda semana? É isso que esse estudo vai responder. O que é confortável para o nosso público e o que para a gente, o quanto a gente consegue colocar de informação nisso. Então, é esse meio termo que a gente está procurando, beleza? Então, Hélio, eu acho que é muito isso, assim, a frequência com que você produz o conteúdo. Volta um pouquinho, no que a gente estava falando no bloco anterior sobre estratégia. Essa frequência está ligada às nossas personas e está ligada com o nível de informação, o nível de profundidade de informação que eu quero passar. Tá? Então, eu acho que é bastante importante a gente pensar nesses 2 pontos, ok? Eu espero ter te ajudado, viu, Hélio? A primeira pergunta é a do Breno, e ele pergunta aqui como mostrar mais veracidade no conteúdo dele, que ele conta que alguns clientes passam umas informações não tão boas assim, umas informações meia boca, e acho que muita gente sofre com isso, não só o Breno, O Breno Emanuel, valeu pela pergunta, Breno, pergunta bem boa. Todo mundo acho que sofre um pouquinho disso. Eu acho que, Breno, nesse primeiro ponto da tua dúvida, você tem que começar a conversar melhor com o teu cliente, sabe? Porque se a gente não se apropria desse conteúdo, se a gente não tem a informação necessária, às vezes é melhor, por exemplo, pedir que ele recomende um especialista dentro da empresa, sabe? Porque às vezes não é o cara do departamento de marketing, que provavelmente é com quem você está lidando, eu imagino, não é ele que tem as informações sobre o negócio, tá? Então, às vezes vamos supor que seja uma empresa do ramo de engenharia, alguma coisa do tipo, talvez seja legal você pedir que ele te recomende um engenheiro, alguma coisa assim, para esse cara, assim, conseguir te ajudar e não ficar essa coisa superficial. Porque lembrando, se a gente está passando informação, produzindo conteúdo, o legal é que a gente consiga colocar essa veracidade que você falou, colocar essa profundidade, porque quem está lendo entende muito bem do assunto. Então, a gente tem que tentar equiparar o nosso conhecimento com o conhecimento do cara que está lendo. Beleza, Breno? Espero ter te ajudado. Bom, a próxima pergunta é da Priscila. Ela também vai estar lá. Que legal, Priscila, a gente se vê lá.
E ela tem, uau, são 3 perguntas em uma. Legal, Priscila, obrigada. Bom, vamos lá. Ela pergunta, né, a primeira delas, é como produzir um conteúdo sobre o seu produto ou serviço para a mesma persona por um longo período sem se repetir, apresentando coisas novas ou fugindo do que já existe no mercado ali, tentando se diferenciar. Bom, respondendo uma por uma aqui, tá? Nesse caso, eu acho que você investir, como eu estava falando agora há pouco, né, sobre cauda longa. Então, cauda longa é uma coisa legal da gente observar, certo? Então, você vai vendo as necessidades que as suas personas têm, até coisas do tipo que, né, como eu, voltando naquele ponto, no que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu perguntei o que vocês tinham de dúvida e estou aqui respondendo. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Você se posicionar meio que quase como um professor da tua audiência, tá? E tentar responder essas dúvidas que eles têm. Perguntar mesmo, não tenha medo de perguntar, sabe? As pessoas respondem, né? Vocês estão aí, vocês são a prova disso. Eu perguntei, vocês me responderam e eu tô aqui, né, trazendo conteúdos diferentes para vocês, certo? Então, você apresentar essas coisas novas e tentar se diferenciar do mercado tá justamente em ouvir mais o público, tá? Tudo bem, eu sei que a gente faz isso direto, mas eu acho que tentar pegar pontos ali que sejam indiretos, coisas que, por exemplo, entender mais as dores desse público. O que eu quero dizer com isso? Ouvindo mais esse pessoal, você vai conseguir identificar coisas que os teus concorrentes não estão abordando. Ou até mesmo, tocando nesse ponto de concorrentes, você fazer uma boa audiência uma auditoria, perdão. Fazendo uma auditoria desses sites dos teus concorrentes para entender o que eles estão produzindo e o que você pode oferecer de diferente. Tá? Então tem algumas ferramentas legais como Screaming Frog, Botify, Import.io, que faz esse tipo de varredura e você pode montar algumas planilhas vendo quais são os conteúdos que os concorrentes vêm produzindo e como eles abordam esses temas para a audiência, ok? Então acho que isso pode te ajudar nesse ponto da diferenciação, Priscila. O segundo ponto que você pergunta, qual o fluxo de produção adequado para não cansar o público-alvo? Eu acho que você fazer uma boa distribuição desse conteúdo pelos teus canais. O que significa isso? Saber aproveitar o potencial de cada canal para não se tornar repetitivo, certo? Você está falando do mesmo tema, mas, por exemplo, num vídeo eu posso abordar um tópico sobre uma ótica. No Facebook eu posso falar de uma forma diferente, usar um gancho diferente, né? Chamar a atenção desse público de uma maneira diferente. No blog eu posso dar uma visão completa disso, enfim. Você consegue derivar esse conteúdo para que ele não se... Claro, você está falando de um tema geral, um tema específico, mas fazendo essa derivação você consegue cercar esse público nos canais em que você sabe que ele está presente, mostrar valor, tá? E conseguir interações diferentes, ok? Eu acho que esse fluxo pode te ajudar, fazer essa derivação dos conteúdos. E além disso, eu acredito bastante que, por exemplo, você conversar com o teu cliente sobre formas diferentes, assuntos diferentes que chegam para eles. Às vezes a gente como produtor de conteúdo não tem acesso à caixa ao e-mail, né? Então o e-mail que o pessoal que responde lá do atendimento, do suporte, do contato, esse pessoal tem uma riqueza imensa de conteúdo que a gente pode vir a criar dentro das nossas redes sociais, dos blogs, dos nossos canais de conteúdo. Então acho que isso pode ser bacana, eu acho que talvez seja legal pedir para o cliente passar essas informações para você conseguir, voltando naquele outro ponto que você tinha comentado, conseguir essa diferenciação também, ok? Bom, acho que a gente falou um pouquinho do terceiro ponto, que é que se você deveria publicar só no blog e redes sociais ou toda vez que publicar encaminha para os e-mails cadastrados. Eu diria que não toda vez, tá? Encaminhar para os e-mails, porque, de novo, fica chato se a gente exagera na dose. Eu faria tranquilamente um boletim semanal ou quinzenal, dependendo do tipo do teu público, né? Eu faria um boletim periódico com os principais assuntos da semana, né? Sejam eles, né, tenham eles sido produzido por você ou seja uma curadoria de informações de terceiros. Eu acho que pode ser legal, sim, e a gente deve explorar o máximo de canais possíveis, tá, gente? Isso é uma outra coisa que eu defendo bastante. Não nascer e morrer em rede social, tá? A rede social é um meio pra gente chegar onde precisa. Beleza? Obrigada pelas perguntas, Priscila.
Bom, continuando, a Regiane Calisto, ela pergunta como fazer para que todas as propostas do planejamento sejam executadas. Sempre que ela faz uma reunião de pauta, percebe que no fim do mês nem 10% das sugestões foram executadas. Bom, Regiane, eu acho que aí é um caso um pouquinho diferente, tá? É mais assim, da gente começar a pensar por que essas ideias não estão sendo aproveitadas, né? Foi porque o cliente não aprovou, foi porque não deu tempo, né? Eu acho que vale a pena pensar um pouco antes fatores anteriores a isso, para a gente começar a pensar, né, por que isso não está sendo executado. É porque as tarefas não chegam para as pessoas, ou as pessoas não conseguem dar conta? Eu acho que pensar nessas coisas pode te ajudar. Tá? Então é muito disso também. E é legal, porque aí você já começa a entender que tipo de planejamento você tem que fazer. Tá? Se você vê que tem coisa que não adianta incluir, que não vai ser feito, então não adianta colocar lá, certo? A não ser que você queira ver uma mudança substancial na tua forma de produzir conteúdo, né? Mas eu diria que o primeiro passo para você começar a entender isso é fazer esse exercício de voltar um pouco e entender por que essas coisas não estão chegando, tá? Então, reunião de pauta, eu sei como é que é. Sempre todo mundo quer falar, sempre todo mundo tem ideia, mas tem que ver de fato que ideias são executáveis, né? Ideia é uma coisa muito legal porque, né? Ideia pode tudo. Se eu quiser ter um carro roxo com bolinha amarela, eu posso ter um carro roxo com bolinha amarela. Mas tem que ver se isso é viável. Então, o conteúdo ele também precisa passar por um estudo de viabilidade. E eu acho que pode ser isso que está acontecendo aqui. Beleza, Regiane? Qualquer coisa, depois a gente continua o papo, tá? Agora a pergunta do Daniel Macedo. Ô, Daniel, valeu pela pergunta. Ele diz, como transformar os conceitos do planejamento em tarefas para a equipe executar? Tem bastante a ver com o que a Regiane falou. Então, assim, o planejamento ele não deve ser só conceitual, tá, Daniel? Esse planejamento ele já tem que mostrar pra gente como que essas tarefas vão chegando. Então, esse planejamento vai dar pra gente algumas diretrizes de quais conteúdos devem ser produzidos e em quais canais eles devem acontecer. E aí vai da gente ter esse conhecimento de quem está na nossa equipe e saber aproveitar os pontos positivos de cada um. Teve uma entrevista que eu fiz com o Jared, da Copyblogger, que ele fala justamente disso, da gente saber aproveitar os pontos fortes da nossa equipe, das pessoas que têm, né, um talento, têm uma afinidade com o tema. E eu acho que isso tem bastante a ver com a tua pergunta, da gente saber aproveitar bem as pessoas que a gente tem para executar essas tarefas. Acho que pode ser legal. Beleza, Daniel? Valeu! Bom, gente, essas foram as nossas perguntas sobre produção, tá? Agora no terceiro vídeo a gente vai falar sobre canais. Ok? Eu acho que, inclusive, são poucas perguntas sobre canal. A gente pode fazer 3 vídeos, ok? E aí eu deixo mais um pra gente comentando assuntos gerais. Vamos lá? Então, beleza, gente. Obrigada.